Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Galera, e hoje vamos falar sobre algo super interessante que estamos aí na era da IA, beleza? Como vocês podem saber. E galera, hoje nesse vídeo irei lhe explicar como é que vocês podem utilizar, né? Tanto essa parte do conceito quanto essa parte mais prática. Como é que você pode utilizar o ChatGPT junto com o Nmap, beleza? Que é uma ferramenta de análise, né? De scan de vulnerabilidade, de porta, serviço, dentre outras, beleza? Basicamente, galera, a gente vai ver sobre três tópicos hoje: pentest, automação e como é que a IA ela pode ser aplicada, beleza? Ou seja, como é que ela pode potencializar, né? Tanto a análise, digamos que da sua rede, da sua infra ali, quanto a identificação de falha de segurança ali, beleza? E galera, basicamente aqui é uma explicação sobre o que é o Nmap. Como eu já falei para vocês, ele é uma ferramenta open source que muito utilizada aí por diversos profissionais de pentest, pela galera tanto do White Hat, Black Hat e Grey Hat também, beleza? Pois basicamente ele faz detecção de dispositivos dentro da rede ali, serviços dentro da rede, sistemas operacionais que estejam ali naquele host, beleza? Versões de software também, ou seja, ele faz análise tanto de aplicação web quanto de sistemas operacionais, né? Digamos que o próprio IP dele, como vocês podem ver aqui no exemplo, ó. Aqui, ó, esse comando aqui, nmap-version, né, que é para ver a versão, né, que está instalada, né? Como vocês podem ver aqui, a versão 7.94, que é a versão atual, né, a de agora, beleza? E ele tem também suporte script, né, NSE, ou seja, Nmap Script Engine. Ou seja, aqui ele faz ali a busca por vulnerabilidades padrões, digamos que SQL Injection, XSS, o RSE também, beleza? Pois é considerado, galera, um padrão ouro em reconhecimento de redes, beleza? Ou seja, o Nmap é uma ferramenta muito utilizada. Porque basicamente ele vai fazer o scan, né? O mapeamento de toda a infra ali, ou seja, o que está rodando ali, quais serviços podem estar rodando, qual porta possa ser um vetor de ataque, um vetor de entrada ali, beleza? E aqui, galera, como vocês podem ver, ó, temos o Nmap, né, menos S, para ver o versionamento, ó, e o IP. E aqui, ó, temos porta, status, serviço e versão. A porta 22, galera, basicamente, rodando um serviço de SSH, que consiste num serviço onde, quer dizer, o SSH ele é um servidor que você pode acessar ali pelo terminal, beleza? Caso você souber a senha e o usuário, né, com ataque brute force ali, um ataque adicionário, que logo, galera, eu posso ensinar aqui no canal, deixa aqui no comentário se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, beleza? Olha aqui, ó, tá aberta. Aqui a versão do OpenSSH, a versão 8.9, talvez seja uma versão vulnerável. Podemos procurar ali no Nmap. Essa versão está vulnerável? O OpenSSH 8.9, entendeu? Já seria uma forma de utilizar. Aqui ele pegou a porta 80. Ele está pegando a parte 2.4, né, que é o nome do servidor, e a porta 443, que está rodando no Nginx, beleza? Ele pega aqui tanto a porta, o status e o serviço da porta, né? E o versionamento, beleza? E aqui, galera, por que podemos utilizar o ChatGPT? Porque ele seria uma ótima automação, né, para nós, galera do Pentest, né, galera da cibersegurança, beleza? Pois aqui temos quatro características, galera, em que ele é super bom, mas muito bom mesmo. Como, por exemplo, na análise de resultado, né? Quando a gente tem ali, por exemplo, aqui, ó, esses resultados aqui, ó, caso a gente pedir para o GPT analisar, ele vai dar a explicação de cada porta, qual vetor de ataque que cada porta pode conter, entendeu? Qual serviço, versão pode ser detectada, beleza? E uma linguagem muito clara, né? Em que o usuário ele pode entender. O mapeamento de CVEs, galera, que é outro tema interessantíssimo. Porque, galera, CVE basicamente consiste ou seja, num banco de dados, né, que basicamente a comunidade de CyberSec contém, que eles vão lá publicando, né, as vulnerabilidades que são achadas, né, entre diversos serviços, diversos servidores também, beleza? É bastante interessante isso aqui. Ou seja, o ChatGPT, a IA, ela pode cruzar esse versionamento de software, né, com base nos CVEs conhecidos, entendeu? Que já existe, né? Aí ele pode, com base nesse CVE, como é um padrão, aí ela pode sugerir as vulnerabilidades mais prováveis que possam estar acontecendo naquele determinado tipo de dispositivo, beleza? Por exemplo, temos aqui o relatório automático que ela pode nos entregar, ou seja, relatórios super legíveis, pessoal, sem, por exemplo, aqui está um pouco complexo, né? Porque aqui realmente só está explicando a porta, o estado, o serviço e a versão. Caso a gente queira um relatório automático, ele vai explicar, entendeu? Por exemplo, o conceito de cada porta, o conceito de cada serviço, caso essa versão esteja vulnerável ou não, beleza? Então, basicamente, ou seja, ele é como se fosse uma equipe de gestão, né? E partes interessadas ali, beleza? Temos também, galera, a geração de comando, ou seja, a geração ali de script, né, NSE,
Por exemplo, eu posso pedir para o GPT, eh, gere um comando, do Nmap para que ele busque determinado tipo de vulnerabilidade, né. Então, ele vai me chegar a gerar, né, porque ele vai ler toda a documentação do Nmap, porque o Nmap ele tem uma doc, né, lá vocês podem ver como é open source, ele me dá toda a documentação, e com essa documentação, galera, dá para ver, né, quais aquele determinado tipo de vulnerabilidade, opa, então ele dá para cruzar esses dados, né, então ele traz para a gente de uma maneira, assim, muito facilitada, entendeu? E galera, temos aqui o nosso fluxo de trabalho, né, ou seja, como é que seria, né, como é que funcionaria a nossa metodologia, né, caso a gente chegasse a usar a IA com GPT, beleza? Quer dizer, o ChatGPT com o Nmap, que é uma ferramenta muito utilizada aí por diversos profissionais de cibersegurança. Podemos primeiro passo, galera, temos que definir o alvo, né, ou seja, definir qual site vamos analisar, vamos atacar ali. Pode ser o IP, pode ser o range, né, o range de IP, a infra, né, ou o domínio a ser analisado, entendeu? Então, aí temos esses 2 target, né, temos esses 2 alvo ali, tanto o domínio quanto o IP, beleza? E também aqui, galera, podemos aqui a segunda etapa, né, seria executar o próprio Nmap, né. Basicamente, podemos rodar ali um esquema básico, né, para não gerar tanto barulho na rede, porque eu não sei se vocês sabem, galera, mas muito cuidado na utilização do Nmap, caso vocês utilizem algum parâmetro, porque tem parâmetro que realmente eles faz muita requisição na rede, então pode deixar um log na rede, né? Então a gente não pode deixar log, né? Claro, galera, dando mais um disclaimer aqui, esse conteúdo, todos os conteúdos aqui do canal, pois eles são passados de uma forma extremamente profissional, extremamente cuidadoso também, né? E extremamente educacional e ético, beleza? Ou seja, os conhecimentos passados aqui no canal são extremamente educacionais e éticos, show? Só para deixar esse disclaimer bem claro, beleza? Não queremos estar do lado do mal da força, queremos estar do lado do bem, pois existem muitos hackers do lado do mal e poucos do lado do bem, por incrível que pareça. Voltando aqui, galera. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, galera, podemos rodar para eles e descobrir porta, né, serviços e versões com esse comando aqui, ó, menos "-s", né, o I e o V maiúsculo, beleza? Esse outro comando aqui também, certo? Que serve para verificar o sistema operacional, dentre outras informações também. E podemos copiar o output, galera. O que que seria o output? Ou seja, basicamente selecionar o resultado, né, e enviar, né, para o terminal de GPT, entendeu? Para ver o que que ele acha. Ou melhor, galera, tem a API do próprio GPT. Então a gente pode conectar essa API ao nosso código, né? E ele próprio vai fazer essa análise, entendeu? No próprio código ali. Algo que eu posso trazer aqui até aqui pro canal, galera. Seria interessante. E falar para ele analisar, né, galera? Falar para ele fazer esse cruze, né, de análise de vulnerabilidade, entendeu? Para ele encontrar o CVE, para ele encontrar se tem, por exemplo, se naquela versão daquela porta SSH, como a gente viu aqui, ó, ela está vulnerável ou não, tem essa versão OpenSSH 8.9. Perguntar para o GPT se está vulnerável ou não, né? Ele vai buscar ali no CVE, vai buscar lá no banco do CVE e vai ver se existe alguma falha de acordo com essa versão, certo? E galera, temos o quinto passo, que basicamente consiste em validar e explorar, né? Ou seja, basicamente gerar um POC, né? Uma prova de conceito de que aquela vulnerabilidade já existe, né? Porque no mundo do hacking, galera, existe muito, às vezes, né, ferramentas, né, assim já feitas, elas contêm muito falso positivo, como por exemplo o Burp Suite, uma ferramenta aqui que eu já trouxe aqui no canal, que beleza, a parte profissional dele lá é muito legal, ele realmente encontra as vulnerabilidades, mas a maioria, galera, ou seja, ela é falso positiva, então digamos que o pentester, né, a galera o cara que está atacando ali, ele tem que saber também fazer uma análise manual, ver se aquela aplicação não tem outro vetor de ataque, outro vetor de entrada, né, que pode ser uma possível ali entrada, beleza? Às vezes uma biblioteca, ela tá numa versão desatualizada, beleza? Então, por ela estar numa versão desatualizada, pode ser uma possível porta de entrada, né? Digamos que então, às vezes naquele campo ali de colocar o login, pode estar vulnerável, ele não pode estar sanitizando as entradas direito ali, certo? Talvez seja para colocar só o número inteiro ali, mas dá para colocar letras também, então já seria um vetor de ataque, beleza? Então, galera, basicamente é isso. E aqui, galera, temos os exemplos práticos, né, de como é que a gente pode fazer a utilização do Nmap, né, de maneira prática, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui temos alguns prompts, né, para pedir para o ChatGPT para ele fazer, né, essa análise para a gente, beleza? Ó, esse comando aqui é o padrão, galera. Temos aqui o nome da ferramenta, né, Nmap, -sv, para verificar a versão de serviço, o IP e o range, ó, barra 20, barra 24. Esse barra 24, galera, ele consiste que, basicamente,
ele vai pegar nessa subrede, né, que consiste numa subrede. Posso até trazer mais umas aulas aqui no canal, só explicando sobre redes, né? Algo que seria interessante para vocês poderem entender de uma maneira mais eficiente, beleza? Então aqui, galera, ele basicamente ele faz uma busca em todos os dispositivos da rede, e ele pega tanto versões, as versões, né, que estão rodando, tanto os serviços ali, beleza? Ó, esse comando aqui, ó. O nmap menos S, né, C maiúsculo, menos SV, menos O, né, alvo.com. Aqui ele está capturando o domínio, beleza? Ou seja, é um script padrão, né, para detecção de portas, serviço também, versionamento. E ele faz a detecção do sistema operacional que está rodando naquele servidor. Ou que é aquele sistema operacional, né? Ele pode ser o Linux, pode ser o Windows, pode ser um Fedora, pode ser uma distribuição do Linux, né? Dentre outros sistemas, beleza? Pode ser um Mac também. E aqui, galera, esse script aqui, ele, na maioria das vezes, ele é usado com domínio. Por quê? Esse script, Vum, pois esse script, ele é basicamente uma biblioteca onde ele contém o OWASP.10. O OWASP.10, galera, consiste nas top 10 vulnerabilidades, né, que basicamente existe no... sempre existiu, né, que é o SQL Injection, o XSS, entendeu? Dentre outras vulnerabilidades aí que vocês possam conhecer, certo? Então ele faz essa varredura nesse domínio para ver se existe tais vulnerabilidades, né, também, né? O Cross-Domain XML, que eu já encontrei muito também, beleza? Entre diversos sites. E aqui, galera, esse comando é super interessante também. Por exemplo, o nmap, né, menos p, entendeu? Menos que aqui ele vai verificar todas as portas que estejam rodando naquele determinado tipo de domínio, o IP, aqui ele está pegando o IP, ó, menos T4, para ele ir no modo mais rápido, né, o time rate, né, que ele pega aqui, ele vai mais rápido. Aqui ele está pegando na faixa do 192.168.1.1, entendeu? Ele está pegando o IPv4 aqui, né, basicamente. Aqui, galera, temos outro esquema, que é o nmap "-a". Isso aqui, galera, é um esquema um pouco mais agressivo, como eu falei para vocês. Quando é um scan agressivo, entendeu? Ele é basicamente você pode tem que ter muito cuidado, porque às vezes se a rede for muito fraca, pode causar um gargalo na rede, porque realmente é um scan que se vocês derem esse nmap "-a", esse comando aqui, ó, e vocês analisarem no Wireshark, vocês vão ver o tanto de requisição, tanto de ping, né? Ou seja, no protocolo SMP que ele faz, entendeu? De acordo com esse scan aqui. Então, realmente, é o scan que você tem que utilizar com muito cuidado, beleza? Só realmente, caso vocês tenham autorização, porque se a rede for fraca, a rede ela pode ser derrubada, beleza? E vocês podem deixar o log ali, beleza? Que não é algo que a gente quer, certo? Então, olha, aí esse "-v", ó, é pra ele dar o modo verbose, né? Que é o modo verbose, galera? O modo verbose consiste em que, enquanto o scan ele for rodando, ele vai mostrando tudo que vai sendo feito, né, de forma bem detalhada. Algo extremamente interessante também. E galera, agora aqui, ó, esse script aqui, ele basicamente, esse comando, né, ele consiste em uma busca muito específica, que é uma vulnerabilidade que existe, né, no Windows, beleza? Ele faz a busca do SMB. Esse SMB, galera, é o Server Message Block, que consiste numa vulnerabilidade na porta 445 do próprio Windows, beleza? Aí ele faz aqui, ó. Ou seja, o comando é nmap, script, smb, vum, para ver se está vulnerável, né? E aqui passamos o IP do nosso alvo, beleza? Ou seja, vum específica, né, do SMB. Então, galera, o nmap tem como utilizar entre diversas formas, beleza? Aqui, ó, são alguns prompts que a gente pode usar com o GPT, por exemplo, análise básica, né? Análise este output, né? Ou seja, esta saída identifique possíveis vulnerabilidades, né? De acordo com o domínio, de acordo com esse padrão, né? Digamos, né? Assim, dá para melhorar esse script aqui, eu trouxe aqui só como exemplo, mas dá para melhorar muito. Olha que interessante. Olha isso aqui, ó. Falando sobre a questão do CVE, né? Quais CVEs conhecidos afetam o Apache 2.4.49, que basicamente consiste num servidor, né? Mas na maioria das vezes, galera, quando é Apache, o servidor ele roda um PHP com Ubuntu ali, digamos assim, né? Classifique por criticidade, entendeu? Ou seja, ele vai basicamente classificar por risco, né? Aqui os próximos passos, né? Ó, com base neste esquema, quais ferramentas eu devo usar para aprofundar o pentest? Ó, isso aqui ele já está indo mais profunda, né? Ou seja, com base nesse output, com base nesse esquema que eu fiz, o que eu poderia fazer? Qual seria o próximo vetor de ataque que eu poderia analisar, né? Ou quais ferramentas eu poderia analisar? Digamos com uma quebra de senha, um, um ataque adicionário, uma criação de alguma word list com determinadas tecnologias que estão rodando no site para eu descobrir diretórios, certo? Então, galera, ou seja, transforma de resultado
e um relatório executivo para gestores não técnicos. Por quê, galera? Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um pentest numa empresa, consiste ao seguinte: pois você chega lá, né? Tem um contrato que você pode assinar, beleza? O cara lá te fala quais são os alvos, né, que você deve analisar dentro da empresa, beleza? E quando você termina, quando você acha as vulnerabilidades, você tem que fazer um relatório, certo? Explicando o que que você achou, tudo certinho. Então, o que acontece? Beleza, a galera de TI e a galera de CyberSec vai ver esse relatório e vão entender, porque você está falando de maneira técnica. Agora, o relatório, como é para o executivo, você tem que falar de uma maneira não técnica, entendeu? Então, explicando o mais resumido possível para que eles possam entender onde é que eles estão errando, qual é a lógica de negócio que não está sendo corretamente implementada dentro da segurança. Pode ser no aplicativo web, pode ser no aplicativo mobile também, beleza? Dentre outros, certo? Então, galera, basicamente é isso. Esses prompts aqui são extremamente interessantes. Claro, né? Dá para aprimorar, isso não tem como negar. Mas, beleza. Passando, galera, aqui, ó. Aqui, galera, temos casos práticos, né? Web server vulnerável, ou seja, quando acontece, quando os servidores ali estão vulneráveis, beleza? Aqui, galera, como vocês podem ver, esse script lá do início, né, do slide que eu mostrei para vocês, aqui é Nmap, faz análise de versão e ele faz outro tipo de análise aqui também, beleza? E aqui ele passa o IP, que temos a porta, o estado, o serviço e a versão. Então, galera, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar esse resultado aqui e falar para o GPT. De acordo com esse resultado, qual seria o próximo vetor de ataque ou qual seria a próxima ferramenta que eu devo utilizar para que eu possa melhorar o meu pentest, entendeu? Então, ou seja, são perguntas que são interessantes para fazer, certo? Olha aqui, ó. Ó, como eu falei para vocês, o Nmap detectou, né? Aqui ele fala a versão da Apache, beleza? Na porta 8443, ou seja, nós já tá sabendo que tá rodando uma aplicação web ali por essa porta 8443. Então, olha a pergunta interessante, ó. Quais vulnerabilidades críticas existem nessa versão? E como eu posso verificar se o servidor está exposto? Ou seja, são perguntas extremamente interessantes, galera. Uma coisa que eu não falei, galera, é que tem uma técnica chamada Banner Grab. Nessa técnica, tu pode fazer com a ferramenta Netcat. A ferramenta Netcat, galera, basicamente é uma ferramenta onde ele pega ali, ele faz uma consulta, né, um GET ali no servidor, e ele pega, às vezes, ali o versionamento daquele servidor. E se o versionamento daquele servidor tiver exposto à versão, ou seja, já seria um possível vetor de ataque, entendeu? Por exemplo, ó a resposta aqui do GPT, ó. Ele analisou aqui, né, o subdomínio, opa, analisou aqui ele trouxe aqui o CVE para nós, eu trouxe o ano, né, 2021, a versão, ou seja, ele está no estado crítico, né? Basicamente, se trata de um path transversal, que é uma falha, né? Mais o RCE, que é o Remote Code Execution, uma parte 2.4.49, que permite execução de código remoto, ou seja, crítico total, basicamente, porque ele permitiria execução de código remoto, ou seja, ali no site, por exemplo, às vezes é um campo de entrada, caso você coloque ls, que seria para fazer listagem de arquivo, né? E caso você tenha uma listagem de arquivo ali no próprio front, ou seja, não deveria acontecer, certo? Temos aqui outro também, ó, que é crítica, né? Você vê, ó, que o bypass, né, do fix anterior, ou seja, exploração ainda mais simples, né? Que pode ser explorada de uma forma muito fácil. Então, a verificação recomendada, galera, vocês viram aqui, ó, o HTTP/IP, né? É que ele passa um caminho aqui, o path encodado, né? Barra PSWD, beleza? Aqui os próximos passos, galera, que a gente pode fazer, né? Pois a gente pode testar com o Metasploit. O Metasploit, galera, é uma ferramenta de pós-exploração, pois ele consiste em diversas bibliotecas dentro dele, onde ele dá para fazer diversos tipos de exploração, tanto no sistema operacional quanto numa aplicação web também, beleza? De acordo com as vulnerabilidades ali encontradas. Eu posso até trazer, galera, um vídeo só explicando o Metasploit, beleza? Porque é extremamente interessante. Por exemplo, atualizar para o Apache 2.4.51, né, que é a versão que já não está vulnerável, né? Configurar o WAF, né, que é o Web App Firewall também, né? Application Firewall, né? Para bloquear o path transverso, né? Para ele bloquear os endpoints que estão passando por esse caminho aqui, para evitar o RCE, né? Que é o tipo de vulnerabilidade, beleza? E aqui, galera, temos as boas práticas, né? Que devemos tomar para que nossos servidores, né? A gente como pentest, né? Para que a gente pode ali estar direcionando a galera para que já não cometa mais essas falhas, beleza? Por exemplo, ó, aqui, ó, de maneira ética, né?
para utilizar o Nmap e tanto o ChatGPT, galera. Claro, né, temos que ter autorização por escritos, né, antes de qualquer esquema. Podemos também usar ambientes de laboratório, como por exemplo as VMs, né, os para máquina virtual, como por exemplo VirtualBox ali, documentar todos os scans realizados com data e hora, fazer um pequeno relatório ali, né? Comunicar as vulnerabilidades ao responsável, né? Entendeu? Que é o Responsible Disclosure. E manter o GPT como assistente, entendeu? Não como decisor final. Ou seja, o que consiste, galera? Nessa era da IA, a gente está perdendo nosso pensamento crítico. E mais ainda nós, da área da segurança, que lida com dados, é algo que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Por quê? O GPT, ele dá ali uma resposta para a gente. Então a gente tem que analisar, tem que ver se realmente faz sentido, se a gente deve utilizar aquilo ali para algum benefício, beleza? E show. Mas não só copiar e colar e Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Que é o que muita gente faz. Ou seja, muita gente não entende o por trás, às vezes, do código que está rodando ali, qual biblioteca está sendo utilizada, por que aquele if está ali, por que está criando aquela função, entendeu? Por que está fazendo aquele array. Então, são realmente coisas que a gente tem que ter muito cuidado, beleza? Ou seja, validar as sugestões da IA antes de agir em produção, certo? E aqui, galera, o que não fazer, né, pessoal? Como eu falei, o disclaimer aqui desde o início do vídeo, escanear a rede sem permissão, galera, é crime. Ou seja, ó, tá basicamente na lei, no artigo 12.737 de 2012. E compartilhar outputs sensíveis com IAs públicas sem anonimizar também não é legal, galera. Confiar cegamente em CVEs sugeridos pela IA sem verificar, porque às vezes, galera, a própria IA ela chega a alucinar, beleza? Tem algum conceito, se eu não me engano, que é o de overfitting, que é um conceito de IA que ela chega a alucinar, porque ela chega a ter um volume de dados muito grande, então ela não sabe controlar aquilo, beleza? E executar exploits sugeridos sem entender o impacto. Isso aqui é extremamente perigoso, galera. Antes de você executar qualquer exploit, ou seja, saiba o que está acontecendo por trás daquele exploit e o porquê tal vulnerabilidade está existindo ali, beleza? E, galera, usar ferramentas em rede de terceiro sem contrato, galera, isso é um crime, beleza? E ignorar falsos positivos, né? Como eu falei para vocês, sempre validar manualmente, sempre gerar um POC ali, né? Uma prova de conceito, para ver se aquela vulnerabilidade já existe, né? Então, galera, basicamente é isso. Pois essa é a conclusão, né? Como eu falei para vocês, hoje abordamos o tema sobre reconhecimento, inteligência e ação e ética, entendeu, pessoal? Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois hoje foi uma aula mais teórica, né? Ontem o vídeo hoje foi uma aula mais prática, né? Mais tranquilo. Eu estou trazendo assim, galera, uma aula tanto teórica, né, quanto prática, porque não basta a gente só executar a ferramenta aqui e não saber o que está rodando ali por trás da ferramenta, o que está acontecendo por trás da ferramenta ali, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês possam se inscrever aqui no canal, deixem o like para que eu possa trazer mais vídeos sobre cibersegurança, que é uma área que ela tem que ser mais expandida aqui no Brasil, beleza? Até mais, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like